Shalom, a paz do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo seja hoje e sempre na sua vida. Nesse vídeo quero falar um pouquinho aqui sobre os traumas. Como podemos proceder para que haja cura e um pouquinho aí para te ajudar, tá bom? Para o seu melhor proveito, para assistir o vídeo, é necessário que você esteja em paz, tranquilo, tranquila, para que você possa absorver o ensino e aplicar ele na sua vida. O propósito do vídeo é te abençoar, tá bom? Traumas, o que seria os traumas ou trauma? O trauma, em uma linguagem mais resumida, é uma experiência negativa que a pessoa experienciou ou vivenciou, que ficou ali marcado na vida dela. Isso seria o trauma, uma experiência ou uma vivência, algo que talvez você vivenciou e ficou um registro, uma memória negativa. Basicamente, né, todos seres humanos têm um trauma, uma memória negativa, algo ali que ocorreu em algum momento da vida, seja na infância, na fase adulta ou em qualquer outro momento. O propósito de eu abordar esse tema aqui nesse vídeo é para não falar do trauma, mas em si como nós podemos proceder e agir para curar. Em uma linguagem mais simples, eu quero deixar algumas palavras que pode te ajudar. O poder de Deus em nós, a unção do Espírito Santo, ela opera dentro de nós, mas ela também opera sobre nós. A unção é uma facilitadora para que você possa acessar os seus traumas e ressignificar. Tem uma das palavras que diz assim, se você procurar na Bíblia, você acha. O poder de Deus, ele é poderoso para operar em nós e manifestar aquilo que pedimos e aquilo que pensamos. A unção, ela tem o propósito de produzir aquilo que você tem no seu estado interior de crença. Só que o propósito da unção também é trazer cura. Os traumas, eles ficam alojados basicamente aonde? No inconsciente e no subconsciente, trazendo o tempo todo pensamentos que às vezes são negativos e faz com que você se comporte de uma forma que você passou ali naquele trauma e ele te condiciona a tomar uma certa atitude. Dentro dos traumas, às vezes você vai encontrar um gatilho antes, que é essa procedência. Por causa do seu trauma, você procede daquela forma. E
Mais uma vez, o intuito aqui é te ajudar. Eu vou usar o meu exemplo. Eu sei que eu tenho um trauma, ou 2, ou 3, ou mais. Não tem como, talvez, eu ficar correndo deles, porque eles estão dentro de mim. Se eu tenho o trauma, eu posso, a partir do conhecimento, a partir da ação do Espírito Santo, da unção, ser curado, transformar, ressignificar, transmutar o trauma. O trauma ele fica alojado basicamente no seu inconsciente e no seu subconsciente. Só que o apóstolo Paulo ele dá uma dica. Ele fala um pouquinho sobre a armadura de luz. Se você ainda não ativou a sua armadura de luz, então geralmente aquele registro ele também fica no seu campo. Ele fica basicamente do seu lado o tempo todo. Aqueles que têm olhos conseguem ver, fazer leitura daquela carga, e porque é um trauma, ficou uma carga negativa que ficou ali no seu campo. Só que quando você está com esse conhecimento, que você é capaz de acessar o seu trauma e curar aquela carga que foi e ficou negativa, você pode dar um passo adiante. O trauma, e eu quero explicar dessa maneira, ele ficou ali uma carga negativa na sua áurea, que talvez não está aberta ainda. Áurea, armadura de luz, campo de luz, é basicamente o mesmo significado. Então ela ficou ali, talvez um pouco acinzentada, um pouco preto, é o que precisa de cura. Formou aquele registro, ficou ali em você. Como que funciona no plano espiritual? Ficou um contato em você ali, do seu lado, talvez no coração, também no inconsciente, no subconsciente, e fica. E você tem uma carga energética, e a sua carga energética aumenta aquilo que você tem, o seu estado vibracional, e basicamente também aquilo que você alimenta de crenças. Por isso que a palavra diz assim: a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Geralmente quando você ouve boa notícia, quando você vê boa notícia, você aumenta e eleva a sua vibração, e você passa a produzir coisas boas. Ao contrário, quando você tem um estado de crença negativo, quando você alimenta as coisas que são ruins, a sua própria carga energética vai produzir mais daquilo. E os traumas também são condicionados, e faz você se condicionar ou aumentar aquela carga. O fato é que quando você tem o acesso àquela carga que ficou ali, o trauma, uma carga negativa, você pode curar. Por que eu estou usando a palavra carga negativa? Porque o ser humano em si, ele é energético. O ser humano em si, ele produz o tempo todo, a partir da sua
a vibração, a partir do seu estado de crença. Isso está tudo relacionado, tudo interligado, e não há tanta diferença nessa linguagem de comunicação. Um exemplo para que você possa entender os seus sonhos. Você talvez pense em um carro. O carro já existe no plano espiritual. O que traz o carro para cá é a sua carga vibracional, é o seu pensamento correto, é a unção. E quando o carro se materializa aqui, é uma carga que foi manifestada, uma carga vibracional, uma energia que foi manifestada. E assim funciona, tanto para o positivo quanto para o negativo. O seu trauma está ali, ficou ali do seu lado, está ali o registro na sua mente. Você pode usar a palavra psique, inconsciente, subconsciente, e ficou o registro no plano espiritual. Como que funciona? Quando você consegue, no plano espiritual não tem tempo datado, passado, presente, futuro, não tem um tempo assim. A realidade está acontecendo. O trauma que você viveu ficou registrado lá, em determinado lugar, e também ficou registrado na sua áurea. Quando você começa a acessar tudo isso, tem um entendimento, você percebe que tudo isso é curável. Curável pelo quê? Curável pelo seu pensamento correto. Curado quando você entende que Jesus te curou, quando o Espírito Santo te curou. Uma das palavras diz assim, foi para a liberdade, que Cristo vos libertou. O seu pensamento correto, Jesus me libertou, Jesus me curou. A sua confissão de palavra também é uma diluição do seu trauma. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Quando você confessa uma verdade, você passa a diluir aquele trauma e você passa a ir ativando a sua armadura de luz. O seu pensar a verdade, o seu crer, vai trazer a confissão daquilo que é correto. A boca fala do que o coração está cheio. Basicamente, você sempre vai produzir aquilo que você tem de realidade no seu coração e aquilo que você tem de realidade nas suas crenças. Então você sabe que ocorreu trauma. E eu já estou falando para você uma das formas que você pode curar. Uma é a confissão da palavra. Você entender que você é livre. Ficou lá no plano espiritual o registro. Quando você consegue curar o contato, que talvez seja ali o seu coração, ficou ali perto. Quando você consegue curar na sua mente o contato, que é só reformular o pensamento. Reformulando o pensamento, você cura aquela carga energética. E automaticamente no plano espiritual vai havendo transformação. Quando você tem o seu espírito habilitado, você pode, junto com o Espírito Santo, visitar aquela realidade que ficou no plano espiritual para que você consiga florescer ela, transcender e transmutar. Isso seria curar uma carga negativa. Isso seria transmutar, transformar, ressignificar algo que era mal em bênção, transformar. Eu e você temos essa capacidade. Deus nos fez
a mesma imagem e semelhança dele. E Deus, ele é criador. Então o tempo todo nós estamos criando. Nós estamos criando ou algo positivo ou algo negativo. E você cria a partir do seu estado de crença. Mas talvez você fale, eu não tenho o espírito habilitado ainda para fazer essas coisas. O seu pensamento correto cura tudo isso. Você entender que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus te ama, que Ele é bondoso, Ele cura. O fato é que muitas vezes quando você está mexendo com isso, é necessário o acesso. Você precisa acessar para ressignificar. Tipo, tá aqui, eu não vou correr disso. Eu não posso correr das sombras. Eu não posso correr disso. Eu também não tenho medo. Então eu vou permitir que isso seja curado, que isso seja ressignificado, que isso seja transformado. E o Senhor Jesus, a unção do Espírito Santo vai curando tudo isso. Só que às vezes é necessário a sua ajuda, porque o Espírito Santo, ele é muito educado. E até para acessar os seus traumas, ele sabe quando você está bem e você tem uma estrutura mais forte para que você possa curar. A oração em línguas, feita com entendimento para isso, também ajuda a cura, a ressignificação, a abertura de novos registros, registros de luz. Porque você também ressignifica as fitas do DNA. Entende? Então, assim, como que você faz isso? Você que já está habilitado no Espírito, você pode ir junto com o Espírito Santo, fazer tudo isso, pedir para que o Espírito Santo te leve na raiz, na origem. E geralmente, às vezes ele pode te mostrar dentro, às vezes ele pode te mostrar lá como que ficou no plano espiritual, e você vai e ressignifica isso. Se você não tem o Espírito ativo, você faz por meio da unção, por meio da confissão da palavra. E a outra forma de fazer isso é sempre a partir do ambiente secreto. Secreto, silêncio, na presença de Deus. Fique em silêncio na presença de Deus. Nós chamamos de meditação, e medite na presença de Deus e peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, se tem algo em mim que precisa ser ressignificado, ressignifique. Não ore por ninguém, fique em silêncio e interiorize. Pense em entrar para dentro de você, em acessar o seu inconsciente, o seu subconsciente. Você pode. Quando você sabe que você pode, você pode. Intencione em entrar para dentro de você, interiorizar, entrar para dentro e acessar aquilo que precisa. Sempre em comunhão com o Espírito Santo é mais fácil, porque é mais fácil você não fazer isso sozinho. Então pense, quando você acessar as suas sombras, não lute com elas, não brigue com elas. Quando você acessar os seus traumas, não lute. Por quê? Porque a cura, ela funciona dessa forma. O ressignificar, o transformar funciona dessa forma. Você acessou dentro de você. É a hora que você vai entender que você é maior que aquilo, que o Espírito Santo é maior que aquilo e pode ser ressignificado, e tudo aquilo vai começar a ser ressignificado. Às vezes você não faça só de uma vez, às vezes você precisa de 3 dias, de 3 semanas, de 3 meses. O importante é você entender que quando você acessou o seu trauma,
é a hora que você pode curar. Acessou o seu inconsciente, aquele pensamento ele começa a vir para o consciente. A cura ela funciona dessa forma, é um pensamento intruso que estava ali, o seu trauma começa a vir para fora. Quando você entende que a cura interior funciona quando o Espírito Santo acessa o seu interior e traz tudo aquilo que estava de oculto para fora, para a superfície, ou para que haja o corte de vez, ou para que haja a transformação. Você entende, fica mais fácil para você e você facilita, porque você não luta com aquilo pensando que é o diabo. Você não luta, você não briga, porque quanto mais você briga com uma carga negativa, com um pensamento, você aumenta aquilo que você aquilo que você não quer. Quanto mais você foca em algo, aquilo aumenta. Entende? E para que você entenda, o diabo é dualidade. Ora bem e ora mal. É a carga negativa do trauma que você não curou. Basicamente é isso. Uma energia, eu vou usar o termo energia, uma energia negativa ela se personifica de acordo com aquilo que você tem de trauma. Eu geralmente estava orando no monte. E porque eu estava orando no monte, eu chegava em determinado lugar, começava a orar. E eu via 2 cachorros pretos me olhando. 2 cachorros pretos. Se eu tivesse crenças religiosas ainda, eu ia ficar falando que aquele era o diabo. Só que eu comecei a pedir entendimento para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é isso que eu estou vendo aqui? O Espírito Santo falou assim, ó, isso aí é medo. As pessoas sobem e elas deixam essa carga ativa aí. O que eu faço? Ora. Então orei que a luz do Senhor resplandeça em tudo isso. Então aquilo foi desfeito. Se eu fico lutando, se eu fico com medo daquilo, aquilo crescia. Então quando eu falo assim, uma carga negativa, ela vai se personificar de acordo com aquilo que você tem de estado de crença. Então o diabo é isso, o diabo é o egoísmo. O diabo ele é o ego, ora bem, ora mal, os seus traumas que talvez não foi curado. Porque quando você luta com algo, você tem algo por inimigo ainda. O conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Entende? Então essa é uma forma. Como lidar com isso? Acabei de falar para você. Confissão da palavra. E o seu momento no secreto são as horas mais fácil para o Espírito Santo curar isso. A hora que você dorme, a hora dos sonhos. Espírito Santo, me leva na origem do trauma e vamos ressignificar isso aí. Por favor, meu amigo. E o Espírito Santo vai fazer isso porque Ele te ama. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu amigo. Entende? Para me encerrar o vídeo aqui, pensamentos, às vezes você tem uma mente muito agitada, pensamentos intrusos, como lidar? Geralmente uma pessoa sensível ela vai sentir um pouco mais que as outras, mas determinado ambiente que você chega, sente aquilo pesado, isso fala que você tem sensibilidade. Mas como lidar com os pensamentos intrusos? Respiração. Quando você respira de forma correta. Pegou o pensamento, viu aquele pensamento intruso? Respira. Solta o ar. Inspira.
e expira. E apenas diz uma palavra assim: eu libero, eu solto esses pensamentos. Você pode liberar a palavra, ou você pode repetir na sua mente: eu solto esses pensamentos. E você vá fazendo isso. Isso é uma forma de soltar os pensamentos. Não precisa nem lutar. Ou ir confessando, desligado, desativado esses pensamentos. Tá bom? Deixa esse vídeo para te ajudar. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa o like, compartilha